Doutor Aleixo, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso meeting. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tá excelente. Ah, legal. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da Neo Aligner, compartilhando um pouquinho aqui do conhecimento que a gente tem e também aprendendo, né, com os outros palestrantes, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Pronto, será que deu certo? Deixa eu ver aqui. Tá apresentando, doutor? Tá, né? Tá. Legal, pessoal. Então, retificando aqui meu agradecimento pelo convite, tá? Espero contribuir aí de maneira legal para a gente poder estar cada vez aumentando mais o nível científico aqui, né, dos alinhadores ortodônticos no Brasil, especialmente aí com o apoio da Clinicorp. E eu trouxe esse tema aqui de mecânica auxiliar como forma de potencializar os resultados, porque a gente já trabalha com alinhadores há muito tempo, desde 2009, e eu entendo que os alinhadores por si só, eles são limitados, né, para fazer todas as movimentações que um tratamento com ortodôntico fixo faria, né? A gente espera que com os alinhadores ortodônticos, a gente consiga fazer tratamentos como faríamos com o aparelho fixo, né? Ou pelo menos muito próximo disso. Mas com certeza, para a gente chegar num alto nível com alinhadores ortodônticos, a gente precisa de mecânica auxiliar. Eu tenho acompanhado aí as palestras dos colegas dentistas e tenho visto que bastante gente já tem falado sobre mecânica auxiliar. Tá? Mas antes de entrar um pouquinho mais profundamente no assunto, eu queria me apresentar. Eu sou Aleixo Marcos dos Reis, sou formado em 2001 pela PUC, fiz especialização em ortodontia. Eu fiz meu credenciamento pela Invisalign em 2009. Então, já trabalho com alinhadores aí há 12 anos e passei por diversas fases aí, né, dentro dos alinhadores, desde os prototipados, desde os laboratoriais, bolha pressão, alinhador por setup, e a gente foi adquirindo aí um conhecimento muito grande dentro dos alinhadores, tá? Sou implantodontista também, possuo clínicas odontológicas em Joinville e sou coordenador do Centro de Setup Virtual da Neo Aligner, tá? Eu, particularmente, não gosto de dizer que é um centro de planejamento, porque quem planeja é o dentista, né? Eu sou um dentista clínico de mocho, atendo o paciente, e eu sou muito fã do planejamento, feito pelo dentista que vai conduzir o caso, tá? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aí no decorrer. E sou afiliado da Abralo também, Associação Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, né? Aconselho fortemente que quem está começando, né? Até mesmo quem já trabalha com alinhadores ortodônticos, faça a sua afiliação, porque tem muito conteúdo, tem muita palestra, tem muitas aulas, e a gente né, o conhecimento, né, dos alinhadores ortodônticos está cada vez mais rápido e cada vez mais dinâmico, então a gente precisa realmente estar antenado ao que está acontecendo, e a Bravo é uma ferramenta muito importante para que a gente possa estar aí sempre atualizado com os alinhadores ortodônticos. Eu sou o coordenador, então, do Centro de Setup Virtual da Neo Align, tá? E, bem, pessoal, tenho várias paixões, né? Lógico que a minha primeira paixão é a minha família, mas eu coloquei aqui os alinhadores ortodônticos, a minha família, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, meus filhos, minha esposa. Gosto muito de surfar, pegar umas ondas e voar aí de parapente. Opa, voar de parapente aí pelas praias do Brasil. Mas, pessoal, vamos falar aqui de alinhadores ortodônticos. Então, meu alvo hoje, tá, é passar uma mensagem
principalmente para os dentistas que estão começando a tratar com alinhadores ortodônticos. Porque, para quem está começando a tratar com os alinhadores ortodônticos, às vezes tem uma visão, tem uma ideia que talvez não seja bem, né, a realidade dos fatos. Não tem aqueles memes assim de expectativa e realidade. Então, é importante que a gente saiba bem como é a realidade dos alinhadores. Eu vejo muitos dentistas, às vezes, com uma expectativa diferente da realidade quando a gente fala aí de alinhadores ortodônticos, né? Eu estou todo dia fazendo setups virtuais, né, como coordenador do centro de setup virtual, a gente está todo dia envolvido com isso. E o que eu vejo e o que eu considero um dos principais erros, talvez eu diria, dos ortodontistas que enviam casos para o setup virtual é delegar, né, total ou parcialmente, o planejamento, né, para a empresa. E isso é muito perigoso, porque você pode ter aí surpresas, né, desagradáveis durante o tratamento. Tá? Ontem mesmo eu estava fazendo um planejamento e eu me deparei com uma situação dessa. E eu resolvi que eu ia falar sobre isso nessa palestra de hoje. Tá? Não estava no meu script, mas aquilo me chamou a atenção. Eu falei, puxa, eu preciso falar isso, principalmente para os dentistas que estão começando a tratar com alinhadores, para que eles não errem, né? Como eu já errei e como também outros dentistas já erraram. Tá? Então, eu vou conversar um pouquinho sobre planejamento, né? Centro de planejamento, como é que funciona esse fluxo e tudo mais. Então, pessoal, seguinte, vamos conversar aqui sobre planejamento com alinhadores ortodônticos. O que muda, né, no tratamento com aparelho fixo e no tratamento com alinhadores ortodônticos? Eu sei que vocês já ouviram diversas vezes essa palavra planejamento, né? E isso tem um enfoque muito grande nos cursos, né? Os professores focam muito no planejamento. E nós realmente temos que insistir nessa palavra, porque é a chave do sucesso dos nossos tratamentos. E com alinhadores ortodônticos, isso é de maneira assim super importante, porque se você errar no planejamento, todo o teu investimento, né, na produção dos alinhadores pode ir por água abaixo. Quando a gente está tratando com aparelho fixo, é muito mais simples você mudar o planejamento do seu tratamento, caso isso seja necessário, né? Isso não é desejável, mas pode ocorrer, né? Mas com alinhadores ortodônticos, se você resolve mudar o seu planejamento no meio do tratamento, meu amigo, você vai ter um problema sério que pode te trazer aí prejuízos financeiros, né? Além de um desgaste aí com o seu paciente. Então, o negócio é que com alinhadores ortodônticos, você precisa ser um ótimo planejador. Um ótimo planejador. Você tem que prever todos os movimentos antecipadamente. Você precisa saber muito de ortodontia, ter muita experiência para saber aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Aquilo que é previsível e aquilo que tem pouca previsibilidade. Aquilo que você consegue melhorar com uma mecânica auxiliar e aquilo que você talvez vai ter uma dificuldade maior. Para que você não tenha dissabores durante o tratamento. Tá? Então é o seguinte, vamos falar de ganhar dinheiro? Então vamos falar de planejamento. Porque se você não planejar corretamente os seus casos, você vai ter problemas, né, financeiros e problemas de desgaste de relacionamento com o seu paciente. Tá? E, infelizmente, né, o planejamento ele não está no software. O planejamento não está no software. Eu vejo muitos dentistas delegando, tá, essa responsabilidade para a empresa de alinhadores. E não é a empresa de alinhador a responsável, tá, por planejar o caso. Quem planeja é o dentista. A empresa de alinhadores vai simplesmente
transportar o planejamento do dentista para a tela do computador. Ok, pessoal? Isso é extremamente importante. É importante que todos tenham a real noção de que não é o operador do software que planeja, é o dentista que planeja. Porque muitas vezes, né, os dentistas falam lá, expansão. Ah, expande, nivela incisivo. Mas vamos expandir como? De qual forma? Com qual velocidade? Isso é muito importante que você seja o máximo possível detalhista na hora de você passar essa informação para o operador do software. Então, planejamento não é ficar mexendo os dentes no software, né? E fazendo lá o seu estagiamento e ficar fazendo o seu setup. Planejamento começa aqui, ó. Planejamento começa aqui, no papel, tá? Podemos sim, logicamente, substituir o papel por um tablet, tá? Vamos ser um pouquinho mais moderno, mas começa aí, tá? Planejamento começa no raciocínio, tá? Começa você refletindo sobre o paciente, sobre toda a condição do paciente, tá? Eu vejo hoje muitos dentistas que passam por essa etapa do planejamento muito rapidamente. E às vezes o caso parece simples. É um caso simples, alinhamento e nivelamento. É um caso tranquilo. Mesmo assim, é importante um planejamento minucioso do caso. Desculpa, pessoal, estava falando e não estava passando os slides. Pronto. Eu vejo muitas perguntas, tipo assim, qual documentação que eu devo pedir para um tratamento com alinhadores ortodônticos? Qual documentação que eu devo pedir? E eu explico para o pessoal que a documentação não é para alinhadores ortodônticos. A documentação ortodôntica, ela é para diagnóstico. Então, quais exames você precisa para fazer um bom diagnóstico? Se você considera que você precisa de uma análise cefalométrica, então, peça uma cefalometria. Se você precisa de uma panorâmica, periapicais. Tá? Então, assim, tudo começa com o diagnóstico. Antes de você chegar no planejamento, você precisa de um diagnóstico. Uma das perguntas que eu escuto quase todo dia, qual a documentação que eu peço para solicitar alinhadores? Pessoal, a documentação é para diagnóstico. Documentação não é para você escolher uma documentação para autoligado, uma documentação para usar um expansor, uma documentação, por exemplo, para você usar alinhador. Não são documentações diferentes, tá? É lógico que existe o escaneamento intraoral, e esse escaneamento, sim, vai ajudar muito o fluxo digital, tá? Mas o diagnóstico é o mesmo, independente do tipo de aparelho que você vai usar, tá? E eu vou colocar um caso aqui para conversar com vocês sobre esse caso. Presta atenção aqui, pessoal, nesse caso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Esse é um caso que eu estava fazendo ontem esse setup virtual. E o dentista, ele foi o mais simples possível. Ele pediu assim, alinhar e nivelar incisivos inferiores. Alinhar e nivelar incisivos inferiores. Eu vou compartilhar com vocês esse caso aqui. O paciente está em classe 1, né? Uma boa interexpiração. Classe 1 do outro lado também. Uma boa interexpiração. E ele tem esse apinhamento antero-inferior, tá? E o dentista pediu alinhar e nivelar incisivos inferiores. Acompanhe aqui comigo. Dente 42 girado. Dente 43 com um torque lingual de coroa. Dente 32 levemente girado. E basicamente isso. Alinhar e nivelar
incisivos inferiores. Objetivo do tratamento. Agora eu pergunto para você, como fazer esse alinhamento? Vocês concordam que tem mais de uma forma de fazer esse alinhamento? Tá? Pedir para alinhar e nivelar não é planejamento. Pedir para alinhar e nivelar é o objetivo do tratamento. Agora, como vamos alinhar e nivelar? Isso sim é planejamento. Nós não temos espaço interoclusal para vestibularizar. Nós precisamos de espaço. Eu tenho aqui falta de espaço, né, para girar esse 12, esse 42, né? E nós não temos espaço interoclusal para vestibularizar. Se for para vestibularizar e ganhar espaço, nós vamos precisar intruir dentes anteriores. Será que cabe uma intrusão nesse caso? Será que cabe uma intrusão nesse caso? Como é que estão as guias desse paciente, por acaso? Guia incisiva, lateralidade. Será que nós aqui, do centro de setup, que vamos ter que decidir se vamos fazer desgaste, se vamos vestibularizar? O dentista que atendeu o paciente, que fez o exame clínico, que ouviu o paciente, a queixa do paciente, esse profissional é o que está mais habilitado para planejar esse caso. Será que o dentista quer fazer essa intrusão? Né? Ou podemos trabalhar com desgastes para criar esse espaço para alinhamento? Vamos trabalhar com desgastes, então? Vamos alterar a distância intercanina? Veja que eu estou abrindo aqui várias possibilidades. Mas é só alinhar e nivelar incisivos. Né? O que vamos fazer? Vamos trabalhar com o aumento da distância intercanina? Ora, vamos concordar que essa maloclusão ela está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio. Tá? O canino inferior, esse dente 43, ele está em equilíbrio com a oclusão. Ele pode não estar bem posicionado, mas ele está em equilíbrio. E o que nós vamos fazer? O dentista não quer colocar alinhador superior, tá? Só na arcada inferior. Só na arcada inferior. Tá? Se a gente alterar a distância intercanina, a gente tem mais chance de recidiva. O grande desafio da ortodontia um dos grandes, né? Um dos grandes desafios da ortodontia é a estabilidade pós-tratamento, né? E aí, vamos alterar a distância intercanina? Vamos ter estabilidade pós-tratamento? Lógico que o paciente vai usar uma contenção, mas mesmo assim, né? Então, nesse caso, como o dentista não foi específico, eu optei para trabalhar com desgaste e movimentar o mínimo possível os dentes caninos. Tá? Vou apresentar a proposta para o dentista e vou ver se ele aprova ou não. Né? Se ele não aprovar, se ele pedir para trabalhar com menos desgaste e mais movimentação de canino, a gente refaz o setup. Mas veja que a decisão do dentista que está atendendo o paciente, a decisão do ortodontista é fundamental. Senão ele está delegando para um terceiro, né? O que vai ser feito na boca do paciente dele. O paciente confiou ao ortodontista, né, o tratamento. E o ortodontista não pode delegar isso para o centro de planejamento. Lógico, sempre pode haver uma discussão sobre o caso, conversar, tirar dúvidas. Estamos aqui justamente, né, para somar, né, para a gente colocar toda a nossa experiência e, sim, ajudar a planejar. Tá? Mas ajudar a planejar, discutir o caso é uma coisa, delegar é outra coisa. Então, tá bom. Esse foi o planejamento que foi feito. Foi trabalhado com desgastes, tá? E foi feito, então, o alinhamento. Foi no computador, né?
Esse caso não foi tratado, eu nem sei se o dentista vai realmente solicitar os alinhadores, tá? Mas essa é a proposta do setup virtual. Essa é a proposta do setup virtual. Veja aqui uma sobreposição de imagens, tá? Veja como esse dente o 42 girou, né? Distalizei um pouquinho o 43, vestibularizei um pouco, aliás, vestibularizei não, eu retraí um pouco o 31 e o 41, tá? E intruí levemente o 32. Veja, distalizei levemente o 43 e mesializei o 41. Mesializei o 41. Como que eu mesializei? Fiz desgastes interproximais para poder mesializar esse dente. E assim gerar espaço para o dente 42. Também foi distalizado o 31. Isso, inclusive, ajudou um pouquinho o desvio de linha média que o paciente tinha, né? Ele tem um pequeno desvio de linha média, como vocês podem ver ali nesse slide. Deixa eu voltar aqui, ó. Um pequeno desvio de linha média. Então, se nós trouxer essa linha média para a esquerda, a gente vai ganhar espaço para o 42 e melhorar o desvio de linha média. Pronto. Agora eu pergunto para vocês, vou entrar no tema da minha palestra. Como potencializar resultados com mecânica auxiliar? Você pode potencializar resultados com mecânica auxiliar usando, por exemplo, botão elástico. Eu gosto muito de usar botão elástico, principalmente, tá? Eu uso muito para mesializar e distalizar, por exemplo, incisivos inferiores. Nós já sabemos que quanto menor a coroa clínica do dente, mais dificuldade o dente tem para fazer a leitura, né, da programação do alinhador. E veja bem, para você movimentar mesiodistalmente um incisivo inferior, você tem uma área, um ponto de contato para você apoiar essa força muito pequeno, muito limitado. Né? Você pode sim usar recursos de attachment, claro, você pode sim usar recursos de attachment, mas eu creio que com mecânica auxiliar a gente consegue ser mais previsível, mais eficaz, a gente consegue ser mais rápido, ter resultados mais previsíveis, enfim, realmente potencializar os resultados com alinhadores ortodônticos. E eu vou colocar um exemplo aqui de um caso clínico agora que nós estamos realizando. Tá? Esse caso, então, nós devolvemos para o dentista com esse planejamento aqui, tá? Para ver se o dentista aprova ou não, tá? E depois, se o dentista aprovar, nós ainda temos que não sei, pelo menos pelo que eu entendi, o paciente não fechou o tratamento ainda e temos que aguardar pelo sim do paciente também. Esse é um caso clínico, tá? Esse é um caso clínico. Veja esse dente como está vestibularizado. É uma recidiva de tratamento ortodôntico, tá? O paciente perdeu a contenção, recidivou, né, o incisivo inferior. Isso é muito comum, né, na ortodontia, tá? O dente 41 está com uma mordida de topo, tá? E qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo, então, é distalizar os laterais para que a gente possa, então, fazer a retração, né, dos centrais. Essa é a nossa proposta. Tá? Então, a gente trabalhou com desgastes interproximais, sim, trabalhamos com desgastes interproximais.
E nós trabalhamos com mecânica de botão elástico, tá? Infelizmente, no dia da instalação, nós não tínhamos botão estético, tá? Aqui é a ortodontia da vida real, é clínica odontológica, às vezes a gente precisa improvisar. Infelizmente, né, a nossa equipe deixou faltar o botão estético, mas não tem problema. O paciente não se incomodou em usar um botão metálico. Mas não é legal, né, pessoal? Porque a proposta do alinhador é um tratamento estético, então é importante que tenha aí acessórios estéticos para usar quando necessário, tá? Então, veja ali, colamos um botão no dente a ser distalizado, tá? E fizemos pequenas retenções no alinhador. Pequenas retenções no alinhador, tá? E colamos um botão no alinhador. O botão eu colei no alinhador, o botão de ancoragem. O botão de ancoragem a gente faz no alinhador. E o dente que a gente quer movimentar, a gente cola o botão no dente. Tá? E isso a gente usa uma resina flow mesmo. Uma resina flow tem boa aderência no plástico do alinhador e a gente recorta o plástico e usa então um elástico, 1/8, para poder fazer essa retração. Tá? E o paciente vai usando o alinhador e usando o elástico para retração. E você vai desgastando, ajustando, trocando o alinhador e você vai então conseguindo o resultado que você espera. Veja aí nessa imagem como a gente já conseguiu uma movimentação excelente. Tá? E essa movimentação a gente já conseguiu em aproximadamente 2 meses. 2 meses de tratamento. Apenas 2 meses de tratamento. Então, a gente consegue potencializar resultados, tá? Usando mecânicas auxiliares. Tá? Então, tem muita gente que acha que alinhador é só trocar a plaquinha, né? Troca a plaquinha, leva essas para casa, troca, daí volta, bate uma foto, faz um acompanhamento, faz um desgaste, dá mais uma sequência de placas. Eu acho que isso é bom, isso funciona em muitos casos, mas o trabalho do ortodontista, né, não pode se resumir a isso. Alinhadores ortodônticos não se resume somente a isso, e a gente realmente precisa lançar mão de recursos auxiliares, e aí você pode entrar aí com mini implantes, mini placa, braço de força, a quantidade de recursos que você pode utilizar para poder otimizar aí, potencializar os resultados é enorme, é enorme. Eu só preciso controlar o tempo aqui. Eu comecei 1h30, né? Tá. Veja que esse resultado, infelizmente, eu não tenho as fotos da conclusão ainda, mas a gente já está aqui com um resultado muito bom. Veja que falta pouco para a gente chegar no nosso resultado desejado, tá? E agora tá fácil, né? Se chegou até aí, agora tá fácil de concluir esse tratamento, tá? Então, naquele caso inicial, pessoal, nesse caso inicial do planejamento que eu estava falando para vocês, o que eu sugiro para o dentista? Cola 2 botões, um botão no dente 41 e um botão no alinhador entre o dente 42 e o dente 43. E aí, você usa um elástico, tá? Para mesializar o dente 41. Consequentemente, você também vai distalizar o dente 31, né? E você vai fazer essa movimentação através da obtenção de espaço por desgastes interproximais. Você vai conseguir espaço para o dente 42 e vai melhorar a linha média do paciente, tá? Com previsibilidade. Previsibilidade. Essa é uma palavra-chave, né? Para você ganhar dinheiro. Previsibilidade. Pessoal, vou falar um pouquinho aqui
da Neo Aligner, tá? Que é a empresa que eu atuo, né? Como coordenador do Centro de Setup Virtual. E a Neo Aligner é uma empresa que tem como propósito, né? Fazer alinhadores de ortodontista para ortodontista, né? Então, eu faço a coordenação de todos os tratamentos, não tem um planejamento que não passa sobre a minha supervisão final, e a gente coloca aí todo o nosso conhecimento, né, de mecânica auxiliar, todo o nosso conhecimento aí desses 12 anos aí de alinhadores ortodônticos para ajudar os dentistas a ter resultados. Nossa proposta aqui é tratar casos simples a moderados, tá? Casos complexos com alinhadores realmente é para dentistas que já têm muita experiência com alinhadores, tá? Não é simples, não é fácil, tá? E eu não quero que vocês tenham dor de cabeça, tá? Então, comecem com casos simples, pacientes que já estão em classe 1, tá? E outra dica muito grande que eu dou, cuidem, tá? Com incisivos centrais que estão em formato aquela composição tipo asa de borboleta, tá? Por exemplo, você tem um apinhamento de incisivos onde a mesial do 11 e a mesial do 21 estão palingual. Esse tipo de movimento é mais difícil de você conseguir, tá? De mesializar, de vestibularizar as duas mesiais dos incisivos superiores, dos incisivos centrais ao mesmo tempo, tá? Então, imagina o 11 e o 21, tá? O 11 e 21, com as distais para vestibular e com a mesial para palatino, tá? Esse tipo de movimentação parece fácil, mas é difícil, tá? Não que seja difícil de fazer, mas normalmente consome mais placas do que o esperado. Tem que ser uma movimentação bem lenta e, preferencialmente, um dente de cada vez para você conseguir o resultado desejado, tá? Então, voltando a falar lá sobre a Neo Aligner, é uma empresa de ortodontista para ortodontista, tá? Todos os planejamentos são supervisionados, tá? E antes de a gente encaminhar para o dentista, a gente passa sobre o meu cheque, e a gente tem uma forma diferente também de precificar os nossos alinhadores, tá? Então, a gente não tem um custo por paciente, tá? Não é um custo por paciente, você vai pagar pelos alinhadores. E nós temos pacotes de 8, 16, 24 e 40 alinhadores, tá? E você vai pagar, então, por alinhador. E se você compra um pacote de 40 alinhadores, eventualmente você pode até mesmo tratar 2 pacientes. Depende da quantidade de apinhamento, depende da quantidade de alinhadores que o caso vai precisar. Mas você vai pagar pelos alinhadores, você não vai pagar por tratamento, você não vai pagar por paciente. Eu acho que isso é uma forma mais justa. Não, talvez não diria que é a forma mais justa, mas é a forma que a gente escolheu, né, para precificar aqui os nossos alinhadores, tá? E nesse plano de Neo 40, o alinhador sai por R$ 65, tá? E se você tiver um bom volume de pacientes usando alinhadores, esse valor pode diminuir ainda mais, ok? Temos aqui também a bula que acompanha o nosso tratamento, que eu quero colocar aqui para vocês. É muito importante, tá? Que vocês verifiquem cada detalhe da bula, cada detalhe da bula. A bula é o raio-x do tratamento. Verifiquem cada movimentação, tá? Essa é uma bula simplificada, tá? Onde diz ali rapidamente a quantidade de alinhador, os desgastes e tudo mais. E existe uma bula mais técnica, onde vai falar em cada alinhador qual dente está movimentando, para que direção que ele está movimentando e a quantidade de movimento que está acontecendo. Muita atenção na bula, porque ali você vai ver
aonde é que está, em que momento que você pode precisar de uma mecânica auxiliar, tá? Como é que você pode resolver uma intercorrência de perda de tracking? Você perdeu o tracking, né? No alinhador número 8, você perdeu o tracking, por exemplo, né? E agora? O que eu faço? Como é que eu resolvo? O que eu faço para recuperar o tracking? Verifique na bula qual o movimento, tá, que ocorreu para que você perdesse o tracking. Talvez foi um movimento pouco previsível, né? E daí você vai entrar naquele dente, naquele movimento, com uma mecânica auxiliar para você recuperar o tracking. Então, muita atenção à bula ortodôntica. É fundamental para que você possa aí, ter êxito, né? Ter sucesso no seu tratamento com alinhadores ortodônticos, tá? Eu agradeço muito aqui agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, tá? Deixo aqui o nosso telefone, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Qualquer informação que eu possa aí estar ajudando os colegas dentistas, eu vou estar com toda a disponibilidade aí para estar ajudando os colegas dentistas. Legal, legal, doutor Aleixo. Muito obrigado, tá? Foi muito legal você ter demonstrado um pouquinho para nós da dinâmica. E eu peguei uma frase sua que eu acho que é a tônica, né, de todo o momento que nós estamos vivendo em relação aos alinhadores ortodônticos, que não é simplesmente só trocar a placa, né? E não é achar que a tecnologia em relação ao produto em si é só submeter o caso que vai ter o tratamento perfeito. Então a gente não pode deixar de ser ortodontistas, não podemos deixar de pensar em biomecânica e entender como que funciona a dinâmica. E claro, também, né, saber das limitações que existem. Então, utilizar botões, utilizar elásticos, tantos outros acessórios serão realmente coadjuvantes muito importantes em toda a terapia. Então fica muito bem clara essa visão. É uma empresa, Neoliner, né, desenvolvida por ortodontistas, né, e tem o canal aberto, né, Beto, em relação ao suporte, a tudo diretamente do sistema, né? Exatamente, a gente já fez ali a parceria, a gente já identificou, né, dentro da plataforma já está liberado para o pessoal, a gente já tem o contato do suporte deles lá também, dentro da plataforma, né, então o pessoal que tiver interesse em estar trabalhando com a Neoline, dentro da plataforma você já consegue fazer a prescrição dos casos e tem o contato do pessoal, caso tenha alguma dúvida, né, doutora Aleixo, consegue entrar em contato com o pessoal, verificar lá qual é a complexidade daquele caso, como é que vai ser o tratamento, né, então tem todas essas especificações já liberadas no sistema. Legal, perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigado pela confiança aqui no Corp, né, por ter realmente aceitado essa parceria, e eu desejo realmente que a gente consiga juntos fazer um grande trabalho. Eu que agradeço novamente, tá bom? Sucesso aí para todos. Para todos, um forte abraço.